Prosseguimos então com o nosso programa desta semana, falando hoje sobre o tema Eleitos segundo a vontade de Deus. Eu estava falando no final do bloco anterior sobre a importância da igreja, do papel da igreja em meio à sociedade. Muitas pessoas, não é, pastor, são incomodadas com a igreja, não é? Parece que se sentem assim perturbadas pela igreja. Na verdade, o perturbador aí não é a igreja, né, pastor? É verdade. Quando a pessoa não compreende o excelente, o extraordinário papel que a igreja realiza em meio à sociedade, promovendo a paz, promovendo a equidade, não é? Promovendo o bem-estar social, não é? Reintegrando pessoas que estavam à margem da sociedade, dominadas por vícios e coisas desta ordem. O indivíduo recuperado, ele volta a trabalhar, volta a ter a sua família restituída ou restaurada e assim sucessivamente. Veja, eu vou citar aqui, meu amado telespectador, um exemplo da Bíblia, da importância da presença do justo exercendo o seu papel sobre a terra em meio à sociedade. Há uma história na Bíblia, lá no Velho Testamento, ainda no livro de Gênesis, a história de Abraão, não é? O contexto histórico fala de duas cidades ali, chamadas Sodoma e Gomorra. Deus, então, não é? Como tinha Abraão intimidade de comunhão com Deus, Deus disse para Abraão, vou destruir estas duas cidades, porque a prática da iniquidade, da maldade, a malícia dos homens, das pessoas que moram nesta cidade, ou nestas duas cidades, extrapolou dos limites. O mau cheiro chegou a Deus. O mau subiu. cheiro das práticas daquele povo chegou até a presença de Deus. E Deus disse que então iria destruir. E aí Abraão, um homem justo, temente a Deus, ele se interpõe diante de Deus como intercessor por aquelas cidades. E ele diz, Senhor, se houverem ali 50 justos ou 40, se não me engano ele começa em 40 justos, o Senhor vai destruir os justos, não é? Junto com esta cidade aí, impenitente, os justos vão perecer junto. Ele diz assim, Deus diz assim, se houverem, olha aí meu amado telespectador, se houverem 40 justos, por amor aos 40, eu não destruirei a cidade. Mas não tinha, né, pastor? Não tinha. E ele mandou Abraão contar. Pois, conta-me 40 justos. Exatamente. E aí Abraão foi descendo o número que até chegou a 10. Se houverem 10 justos, Senhor, o Senhor vai destruir os justos, não é? Junto com esse povo todo aí, Deus disse, se houverem 10 justos nas duas cidades. Se houverem 10 justos, eu não destruirei as duas cidades por amor aos 10. Mas não haviam 10 justos. Não haviam, infelizmente, 10 justos. E aí Deus, então, envia os seus anjos lá, 2 anjos, para exercer o seu juízo, não é? Sobre aquelas duas cidades. E aí encontra lá Ló, que era um sobrinho de Abraão. E aí os anjos tiram lá a Ló, sua esposa e as suas 2 filhas. E o juízo vem sobre aquela cidade. Veja a importância, eu quero chamar a sua atenção para que você reflita sobre o papel da igreja em meio à sociedade. A igreja, ela não quer incomodar, a igreja não quer perturbar, a igreja apenas quer realizar o seu ministério. O seu ministério, como disse Jesus nas suas palavras lá atrás, que eu já citei, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Quantas pessoas hoje estão perdidas, que precisam ser resgatadas? Quem sabe você que me assiste nessa oportunidade, conheça algum parente, algum vizinho, alguém da escola, no trabalho, enfim, em qualquer parte da sociedade que precise ser resgatada, não é? Uma coisa interessante, que tem pessoas que dizem assim, olha, esse aí não tem jeito. É verdade. Você conhece, você, amigo telespectador, amigo dessa programação, você já falou isso, você não falou isso? É ou não é verdade? Com certeza. Então aí você vê, uma coisa interessante, pastor, essa pessoa não consegue enxergar que existe alguém que pode fazer algo. Exatamente. E esse alguém não é que, podemos dizer assim, ele está inteirado daquilo ali, ele já viveu aquilo ali. Exato. Por exemplo, eu não nasci num berço cristão, eu vim de uma família destruída, eu era viciado na bebida. E uma vez, eu me lembro que uma pessoa falou que eu não tinha jeito. E um rapaz me olhou com outros olhos.
Ele chegou, conversou comigo, falou do amor de Jesus, perguntou se eu acreditava em Jesus. E eu era praticante de uma religião, eu até tirei um prospecto, falei, não, aqui, eu acredito, está aqui. Ó. Aí ele sorriu, falou, não, eu não estou falando desse, eu estou falando desse que está na Bíblia. Eu falei, mas que Bíblia? Aí ele pegou e me mostrou a Bíblia. Aí só que no quartel, na época, pastor, estava dando o Novo Testamento, era dado pela Igreja Batista no Rio de Janeiro. O mais importante é o amor, que o pastor Mário do Amaral Fanini distribuía. Fanini. Né? Você conhece, já ouviu falar desse pastor? Então foi dado no quartel, foi feita uma evangelização no quartel. Que tinha um pastor que era batista lá. Então deram para todo mundo, aí deram para ele. Só que quando chegou a vez, não tinha mais. Aí ele pegou e me deu o dedo. Toma aqui para você. Eu falei, não, mas deu para você. Ele falou, não, eu já tenho ela completa. Isso aqui é só uma parte. É só o Novo Testamento. Você pega, eu sei que você gosta de ler, lê, e o que você tiver de dúvida, que você entender, você marca aí, ou então anota no papel e depois eu te ensino. Esse rapaz, eu li o Novo Testamento em uma semana. Eu peguei ele na segunda. Quando chegou no domingo, eu encontrei com ele no quartel, que eu era mecânico de armamento, eu fui pagar para ele chegar de serviço, ele falou assim, e aí? Eu falei, já terminei de ler. Tinha uma folha cheia de perguntas. E comecei a perguntar, mas por que Jesus morreu? Mas diz que ele morreu por todos, mas eu não precisava ter morrido por mim. Aí ele falou assim, não, você não entendeu. Tem pessoas que diz, da forma que você está falando, ele disse que ele morreu por muitos, em favor de muitos. Para aquele que acredita, que aceita. E quando ele começou a falar isso, eu vi uma coisa diferente. E era um rapaz que estava lá no meio, que eu era um militar muito ativo, de um lado para o outro, corria, e eu era cabo, né, e tinha sido feito curso de sargento, estava para ser promovido. Então, aquele afã, né, certo. Ele falou assim, olha, essa força todinha que você tem que usar ela para ganhar almas. Aí eu olhei para ele assim, eu falei... Não entendi. O César, ele é pastor da Igreja Universal, falou, não entendi, hoje, né? Falou, César, não entendi. Ele falou assim, olha, o Espírito Santo tem algo maravilhoso para você. Eu fiquei assim, né? Saí. Aí terminou ali a conversa, aí foi embora, eu fui para casa, ficou de serviço. Aí depois eu comecei a perguntar, olhando e falando. Ele falou assim, eu vou te dar uma Bíblia de presente. E ele era um militar que anotava as alterações de todos os militares. Tudo que acontecia, ele era o que escrevia. Então, o que aconteceu? Eu tinha um problema de saúde. Eu estava desenganado pela medicina. Eu tinha 19 anos e eu tinha um câncer no intestino. E, através da biópsia, foi constatado. E o médico falou para mim que eu não tinha muito tempo de vida. Então, quando ele me falou isso, eu falei com ele, poxa, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu só bebo. Mas... tem gente que mata, rouba, fuma. Ele falou assim, olha, aprenda uma coisa, isso é um mal hereditário. Aí quando ele falou do mal hereditário, aí foi meu avô, meu bisavô, aí que eu fui ver o problema. Aí ele falou assim, ó, isso aí é um espírito. Se você fizer... Aí me explicou como deveria fazer. E eu comecei a entender. Aí um dia ele falou, ó, você quer ir comigo na igreja? Eu falei, vou. E fui com ele para a igreja. Cheguei lá e eu fiquei pasmo de ver, né? Eu falei, mas isso aqui é uma igreja? Que o pastor fez uma oração forte e manifestou algumas entidades. E o pastor pegou, botou aquela entidade de joelho e falou, mas isso aí é santo. Ele falou, não, isso não é santo. Você está vendo o que está fazendo na vida da pessoa? Disse que botou a pessoa para matar, separou. Então, quer dizer, quando a gente olha a pessoa ali, a gente pensa que é a pessoa. Mas existe uma força espiritual do mal atrás. Espiritual. É como você estava falando, a pessoa reclama, mas está prejudicando aqui, colocou a igreja. Não, o senhor pode ver, se for no Ministério Público, eu estava comentando com o senhor, antes de começar a programação, uma coisa interessante. Quando se abre a igreja, o índice de criminalidade, de briga, de separação, o Ministério Público tem toda a estatística, a Prefeitura tem que passar para eles. Então, a primeira coisa que eles procuram é diminuir o porquê. O que tem lá? O que foi criado lá? E sempre tem, entre aspas, abrir uma igreja evangélica. Todo mundo ri, mas é uma realidade. Com certeza. Então, o senhor vê o quanto é importante o nosso trabalho. E, às vezes, não é reconhecido pelas autoridades. E por que os cristãos colocou a gente lá? Eu e esses outros 4. Para a gente fazer isso ser valorizado. Porque nós temos um grande trabalho, pastor, para fazer. Por exemplo, nós recuperamos através da palavra. Mas também podemos ter muitos trabalhos social, como a Igreja Católica faz, como os espíritas fazem. Os evangélicos também podem fazer. E tem pouco evangélico fazendo. E nós vamos procurar enquadrar esse que já existe para ampliar. Para ter mais. Porque imagine um pastor tendo a oportunidade de reunir 4, 5, 6 pessoas viciadas e pregar e mostrar para ela que ela tem solução.
Porque ela se tornou uma viciada, porque ela ouviu falar que ela não prestava, que ela não tinha solução, que a vida dela é um ditado popular, pau que nasce torto até o carvão é torto. É um ditado popular. O senhor deve ter ouvido falar, mas é uma realidade, não é verdade? Com certeza. Então, a nossa função vai ser muito importante agora. E como o senhor está falando, a respeito de Abraão, poxa, eu estava observando, eu falei, se Abraão descesse ele, Sara e o seu filho, daria 5. Se ele falasse para Deus, e se tivesse 5, Senhor? Pois é. Então, hoje, a gente não pode execrar, não. Não hoje a gente tem que ir lá. Aham. O senhor entendeu? Não podemos. Muito bem, desta forma chegamos então ao final de mais um bloco, né, nesse terceiro bloco, logo após.